Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Seu Legado. O podcast que fala de propósito, família, patrimônio, herança, sucessão, casamento e das escolhas que realmente importam. Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado há mais de 2 décadas. Me dedico a ajudar famílias e empresas a estruturarem patrimônio, planejarem sucessão e protegerem o que construíram ao longo de uma vida inteira de trabalho. Hoje vamos tratar de um tema extremamente atual e decisivo para o futuro das famílias brasileiras: investimentos, planejamento patrimonial e os impactos das novas leis tributárias no patrimônio das famílias brasileiras. No último ano, o Brasil aprovou mudanças profundas no sistema tributário, especialmente com a reforma sobre o consumo. Nasce o IBS e a CBS. A nova tributação de estruturas patrimoniais e imobiliárias, as regras trazidas pela nova lei que tributa dividendos e renda acima de 600 mil ao ano e a recente lei que traz mudanças estruturais no ITCMD, o imposto que incide sobre doação e transmissão de herança em razão da morte. Mudanças que afetam diretamente investimentos, imóveis, empresas familiares e sucessão patrimonial. E para essa conversa, recebo 3 convidados especiais. Hoje comigo, os 3 sócios da SAL Investimentos, uma assessoria de investimentos registrada na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e credenciada a XP Investimento. Atua na intermediação de distribuição de produtos financeiros no mercado de capitais. Jorge Luiz Prado, professor com mais de 3 décadas no mercado financeiro e atuante na área de finanças. Regilane Arruda, planejadora financeira certificada e especialista em organização patrimonial familiar. Maria Inês Paula, assessora de investimentos certificada e sócia da SAL Investimentos. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, doutor Fábio, pelo convite. É um grande prazer receber vocês aqui nesse podcast. Vamos falar da experiência de quem vive o mercado. Quero começar falando sobre a experiência de vocês. Vocês convivem diariamente com investidores, empresários e famílias que construíram patrimônio ao longo de décadas. Jorge, depois de mais de 30 anos no mercado financeiro, o que mudou no comportamento do investidor brasileiro? Ele está preparado para tomar decisões financeiras ou ainda é muito influenciado por emoções no cenário econômico? Doutor Fábio, para a gente até para reparar, para ter um efeito comparativo, se ele melhorou ou não, temos que voltar no tempo. Volta nos anos 90. O que os nossos pais, os nossos avós faziam com o dinheiro? O que era o investimento da época? Pegava o salário dia 5, dia 10, corria para onde? Supermercado. Estocava comida. Eu trabalhava no Carrefour nessa época, abria às 10 horas o mercado, com aquela multidão de gente comprando mercadorias. Por quê? Se ele fosse no dia seguinte, fosse na semana seguinte, já não comprava os mesmos itens. Uma inflação de 80%, 90% ao mês. Hoje temos uma inflação aí de 4% ao ano no Brasil, o pessoal está assustado. Então, esse era o nosso, na linguagem do mercado financeiro, o que o brasileiro fazia naquela época? Fazia hedge, ele protegia ali o poder de compra com mercadorias. Toda casa tinha lá um quartinho cheio de lata de óleo, arroz, feijão. A dispensa. A dispensa, era o hedge dele. Exatamente. Né? Foi amadurecendo, dos poucos que conseguiam guardar, deixava onde? Caderneta de poupança. O que aconteceu em março de 1990? Fernando Collor de Mello, Zélia Cadores de Mello foram lá e confiscaram. É um trauma que assombra até hoje. Estamos no ano de eleição, todo ano de eleição, né, Regi? O pessoal começa, é verdade que o governo vai confiscar meu dinheiro, né? Então começa a assombrar, aquele fantasma volta. Chegado o Plano Real em 1994, convertemos a 2.750 cruzeiros reais em uma única unidade monetária de real. E o brasileiro, pela primeira vez, viu uma moeda forte. Mais uma tentativa, depois do Plano Collor, Verão, Brest, Confisco. Ele dá, mais uma vez, um voto de confiança com uma nova moeda. E estamos aí completando, em julho agora completamos aí mais de 3 décadas, 30 anos também de Plano Real, que deu uma estabilidade. O brasileiro aprendeu a investir de longo prazo,
Então, olhando caderneta de poupança, se a gente pegar o mais recente, os últimos 10 anos, vamos pegar 2016, nós tínhamos apenas 500 mil CPFs na Bolsa de Valores. Passado 10 anos, nós temos hoje aí pouco mais de 5 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. É muito pequeno ainda se a gente considerar a nossa população, mais de 200 milhões de habitantes. Mas antes a gente era refém ali de 3 bancos privados, 2 bancos públicos, não tinha muita alternativa. O banco A era muito parecido com o banco B, me cobrava taxa de carregamento numa previdência, me cobrava uma taxa de administração elevada nos fundos e eu não tinha para onde fugir. Surge a XP, uma plataforma aberta de investimentos, democratizando o acesso a investimentos, permitindo que pequenos investidores acessassem lá a Bolsa de Valores, acessassem ali o Tesouro Direto, produtos mais sofisticados, que até então só conseguiam num private de uma grande instituição. Então podemos afirmar que o mercado amadureceu, evoluiu e vem permitindo que hoje quem tem apenas R$2 se torne um investidor lá no Tesouro Direto, ganhando 7% mais inflação ou 14% no pré-fixado, que dá mais que a poupança. Então hoje o brasileiro tem mais acesso a informações, tem ferramentas que permitem, como assessoria hoje, que nem a nossa SAL que proporciona isso, ter essa visão de curto, médio e longo prazo. Ouvinte, ele é professor, não é à toa. Muito bem, parabéns, meu amigo. E gosta de história. Excelente. Nossa. Regilaine, você trabalha muito com planejamento financeiro familiar. Na prática, qual o maior desafio que as famílias enfrentam quando precisam organizar seu patrimônio e pensar no futuro? Pois é, Fábio, com toda essa evolução, né, que o Jorge trouxe para a gente, todos os produtos, o mercado financeiro, ele aproximou um pouco, ainda é um pouco distante, mas ele aproximou muito das pessoas. Quando a gente pensa em onde as famílias pecam, eu diria que é na dificuldade do planejamento. É muito difícil, principalmente quando se é jovem, pega uma família aí que está ali o casal, enfim, 2 filhos, na faixa dos 40, 50 anos, que é jovem, né? Para isso, essa família tem dificuldade de se enxergar em longo prazo. O longo prazo para nós é acima de 10 anos, é você projetar a vida dessa família, que é muitas vezes uma família empresária, uma família empreendedora, a continuidade desse negócio para as próximas décadas. E se tudo der certo, esses pais vão envelhecer, vão precisar se aposentar, vão precisar pensar em legado, e o planejamento ainda da família brasileira, ele está muito no hoje. Então, eu diria que as decisões, há a intenção de planejar, mas as decisões ainda são tomadas muito no que está se vivendo hoje e não se programa direito essa viagem para o futuro. E aí pode ter intercorrências no meio do caminho que podem colocar em xeque todo um patrimônio construído. Concordo plenamente com você. O planejamento é algo que precisa estar presente na vida do brasileiro. E é no presente que se planeja o futuro. Perfeitamente. Marinês, você acompanha muitas famílias empresárias. Na sua experiência, o investidor brasileiro já começou a pensar em proteção patrimonial e sucessão ou ainda está muito focado apenas em rentabilidade? Na verdade, Fábio, os empresários brasileiros, ainda na sua maioria, eles são muito preocupados com o crescimento da empresa, aumentar o faturamento, fazer a empresa crescer. Essa parte da proteção do patrimônio, da sucessão, isso vem depois, num segundo momento. E quando que é esse momento? Quando acontece alguma coisa, quando aparece alguma dificuldade, quando a empresa começa a crescer muito, quando a sucessão se aproxima, que lá o patriarca, o fundador da empresa, está na hora já de passar o bastão para outro. É nessa hora que vem essa preocupação. Mas eu estou observando um movimento já nesse mercado. As empresas mais estruturadas, as maiores, elas já vêm começando a fazer um movimento de preocupação com essa proteção do patrimônio e também eles estão preocupados também, além de crescer, de rentabilizar, estão preocupados com a sucessão e com a preservação desse patrimônio. Excelente, essa é a visão. Vamos falar agora em investimentos em um Brasil mais tributado. No último ano, o Brasil passou por uma transformação profunda no cenário tributário.
A reforma criou 2 tributos importantes: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, além do Imposto Seletivo, o IS. Esses impostos substituíram diversos tributos anteriores e mudaram a forma como a economia será tributada. Jorge, do ponto de vista do investidor, como essa nova estrutura tributária pode afetar decisões de investimentos? Existe o risco de determinados setores se tornarem menos atrativos? Vamos lá, Fábio. No curto prazo, então, mudanças tributárias, você aqui em 20 anos, nós em 30 anos já vimos A gente Diversas. tem muita coisa, diversas. No curto prazo, um setor, um produto ou outro pode ter alguma alteração. Mas eu quero relembrar um caso aqui, como já falaram que eu gosto de histórias. História. 2012. Dilma, presidente, o presidente do Banco Central, Guido Mantega, colocaram a taxa Selic em 7%. Os bancos pagavam nos investimentos naquela época em torno de 80%. Tirava o imposto de renda, isso dava 4, 4,2, 4,5 líquido para o investidor. O que o investidor começou a fazer naquela época? Tirava do CDB e migrava para a poupança, que pagava 6% isento. Tiraram do fundo, migraram para a poupança, que pagava 6% isento. E foi um movimento gigante buscando essa isenção. O mercado teve que reagir rapidamente. Por quê? O CDB estava perdendo, o Tesouro estava perdendo dinheiro, as pessoas tiravam do Tesouro para migrar para a poupança, porque estava muito mais vantajoso, garantindo 6% ao ano, sem risco nenhum, garantido pela FGC. O governo teve que mexer, e mexeu na regra da primeira vez, desde os anos 90, que era um temor para qualquer político mexer na poupança, mexer novamente na poupança, desde o Collor. Mas na época tiveram que fazer uma alteração, e desde 2012, né, o rendimento da poupança está atrelado ao desempenho, à taxa Selic. Então, quando a Selic está 8,5% ou abaixo disso, a poupança rende 70% da Selic. Então, naquela época, a 7%, a poupança começou a render 4,9%. Opa, o mercado voltou a ficar equilibrado. Então, eu não vejo quem constrói patrimônio, quem tem essa visão de longo prazo, que nem a Regi falou agora há pouco, ele não vai investir olhando somente o imposto. É uma estratégia muito maior, mais complexa. Então, quem constrói os patrimônios relevantes e tem essa visão de longo prazo, claro, um produto ou outro acaba fazendo parte, assim como o governo ameaçou tributar no passado as debêntures, LCI, LCA, aquele que não passou no Congresso, né? Então, mas hoje nós temos ainda um bom patrimônio isento que beneficia muitos investidores, mas esse não chega a ser o fator determinante se eu vou investir ou não em determinado produto. É muito mais olhando essa estratégia de longo prazo. O curto prazo assusta, mas no final das contas o mercado se ajusta, né? Só rapidamente, só para já um outro ponto histórico, a gente tem os fundos de investimentos que hoje todo mundo é acostumado. Em maio e novembro tem o Come Cotas. Ele é uma antecipação de imposto que não existia. Começou a ser implementado em 2001, 2002. Não deixaram de investir em fundos, mas a gente tem que se adaptar às novas regras para poder gerir o patrimônio. E é isso que causa, é isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Esse turbilhão aí de novas regras dando trabalho para você, Fábio. Regi, então nesse cenário, você percebe que os investidores já estão se adaptando às suas estratégias diante dessa nova realidade tributária? Nesse momento começa a ter uma atenção, mas ainda as pessoas eu vejo que não sabem exatamente o que fazer. Nós estamos no primeiro ano, né, de todas essas mudanças. Nós lidamos com investidores não só do mercado financeiro, mas em imóveis também, onde IBS, CBS vão estar ali. Percebo que há um movimento, sim, mas ainda com muitas informações desencontradas, está tudo muito incipiente. Mas a gente percebe, sim, que há um movimento e tem algumas pessoas que estão esperando pagar para ver o que vai acontecer. Essa é a impressão que eu tenho. O brasileiro ele é procrastinador de natureza. Isso. E parece que eles não estão acreditando naquilo que a gente está colocando. Né? Exato. É uma grande dificuldade. Eu recebo clientes aqui e eles, não é assim. Eu falo, não é assim. Eu sempre falo para os meus sócios e falo para qualquer pessoa. O governo é um sócio que a gente tem e que leva primeiro. Ou a gente se adapta a viver com ele, ou a gente vai viver errado e construindo patrimônio de forma errada. A impressão que a gente tem é assim,
Vamos esperar ver se realmente é isso. Aí eu vou fazer alguma coisa. Como se houvesse alguém salvando. No fim, não salva. A gente sabe que as leis são aprovadas, ninguém entra e retira. Exatamente. Só continua. Exatamente. Porque não fui eu que fiz, mas eu não tiro, eu continuo. Ele está olhando não é o vizinho, assim? ele está olhando o vizinho. Se meu vizinho fizer, eu faço. Isso é um movimento Isso que aí. acontece muito aqui no escritório. No mercado a gente chama de efeito manada. Exatamente. É. Maravilha. Vamos falar agora do imposto de renda mínimo e a nova tributação do patrimônio. Outro ponto que merece atenção é a Lei 15.270, já em vigência desde janeiro deste ano. Ela trouxe mudanças importantes na tributação sobre rendimentos, investimentos e estruturas patrimoniais. Essa lei faz parte de um movimento claro do Estado brasileiro, ampliar a base de tributação sobre renda e patrimônio. Toda pessoa física que oferir renda superior a R$600 mil no ano começa a ser tributado de forma progressiva, com a alíquota que vai até 10%, o já conhecido imposto de renda da pessoa física mínimo. Agora, Jorge, dividendos pagos por PJs para pessoas físicas superior a R$50 mil ao mês sofre tributação direto na fonte, de 10% sobre o valor total recebido. Isso impacta diretamente investidores e famílias com patrimônios elevados, empresas familiares e estruturas de planejamento patrimonial. Marinês, quando você conversa com investidores, qual é a maior preocupação que aparece? É a rentabilidade ou já é a proteção do patrimônio diante da nova carga tributária? Ainda os investidores, na sua maioria, são muito preocupados com a rentabilidade, o quanto vai render. Mas depois dessas reformas, né, anunciadas, as pessoas estão começando a ter uma mudança de comportamento, está começando a virar essa chave. Então, o que eu percebo? Que neste momento, os investidores iniciantes, aqueles investidores menos estruturados, eles ainda, a maior preocupação quando eles falam com a gente é quanto vai render. Mas os investidores maiores, os mais estruturados, a preocupação deles já está mudando. Já estão preocupados com uma eficiência fiscal, estão preocupados com uma sucessão e com a proteção desse patrimônio. Que bom, esse é o cenário. Aqui na Fernandes Lunardi, Marinês, atuamos diretamente com famílias que estão exatamente nessa situação. A criação de holdings ligadas a empresas operacionais, muitas vezes dos patriarcas com filhos e cônjuges, segrega o valor distribuído e evita a incidência dessa alíquota. Estruturas imobiliárias e de investimentos em outras pessoas jurídicas se tornam interessantes, pois a tributação do imposto é apenas para pessoa física, não ocorrendo quando há distribuição de lucros entre pessoas jurídicas. Eu cito como exemplo, Jorge, um pai que tem um filho maior que faz uma faculdade de medicina. Não faz sentido mais o pai receber dividendos na pessoa física superior a 50 mil e custear na pessoa física as despesas desse filho. Geralmente, uma estrutura societária trazendo esse filho como sócio de uma atividade de não risco, para que esse filho possa tirar os dividendos na pessoa física dele e ele próprio, com governança dos pais e sobre o auxílio dos pais, custear as suas despesas, é uma ferramenta interessante. Então a gente trabalha muito com estrutura nesse sentido. Igualmente se aplica a cônjuge, outros filhos, outras estruturas patrimoniais como imóveis e investimentos. Essa é uma boa saída para as famílias que buscam fugir dessa tributação. A gente percebe que ainda, que nem a gente comentou agora, né? O brasileiro é muito de procrastinar, ou vai ter um jeitinho, que algo vai mudar. Um exemplo, esse ano nós temos eleição no Brasil. Tem muita gente que precisa fazer a transferência do título do eleitor. Ele já pode fazer hoje. Mas o que vai acontecer? Um dia antes, no último dia, a gente vê aquela fila lá no terreno Parolém lá, para o pessoal querer trocar o título. É que é a mesma coisa. Ou é quando acontece um episódio, ou quando necessita, que nem a Marinês falou, de uma sucessão antecipada, vai pagar mais caro em imposto, vai pagar mais caro em estrutura, vai ter o conflito familiar. Então essa é a nossa missão. Parabéns pelo canal, levar essa informação. Como que eu antecipo isso? Como que eu faço esse nosso ouvinte parar, tirar 10, 15 minutos e entender a importância disso na vida dele hoje e lá no futuro? Até a Regi esse dia comentou que um cliente falou para ela: não, já estou deixando muito patrimônio, eles que se virem.
Né? Você deve ouvir muito isso também. Muito. Então as pessoas não perceberam a profundidade dessas mudanças. Então é fundamental o trabalho nosso como assessores, nosso trabalho como advogado, junto com o contador, junto com o profissional de seguros, juntos blindando esse patrimônio de maneira que ele perpetue por gerações. Não, exatamente, vai em encontro ao que a gente disse no começo, planejamento. Isso. A gente está falando aqui de estratégia tributária para pagar menos impostos, de forma segura, eficiente e com responsabilidade. Nós não estamos falando do jeitinho brasileiro. Vou atualizar o meu imóvel aqui na declaração do imposto de renda e vou torcer para o governo não ver. Muitos advogados, muitos clientes fazem as loucuras tributárias e torcem para a prescrição do tributo ocorrer em 5 anos, para a Receita não me pegar. Isso vai acabar no Brasil. A reforma tributária, com os mecanismos de criação de ferramentas como o Cadastro Nacional de Imóveis, acaba com essa possibilidade. A recente projeto de lei aprovado no Senado agora, que impede que imóveis sejam comprados em moeda corrente, sim por transferência bancária, evita fraudes. Sim. Então o brasileiro precisa aprender que não existe mais o jeitinho. Ou a gente tem uma gestão eficiente, com contador, com assessor de investimento, com o próprio assessor de seguros, né? Porque isso era uma coisa muito distante no passado, a gente fazia seguro somente com os bancos. A gente sabe o quanto é importante hoje um assessor de investimento, um assessor de seguros, porque quando você tem um sinistro, é ele que você se recorre. E assim vai acontecer com sucessão, igual o médico da família, é o check-up estrutural com preventivo e planejamento que a gente disse que nasce. Eu estava rindo aqui, nos anos 90, o que o brasileiro fazia para enganar a Receita? Chegava no dia 30 de dezembro, sacava todo o dinheiro, pegava um cheque administrativo e voltava. Hoje eu acho que tem gente que faz essa e depositava no cheque no dia 2 e falava, enganei a Receita. Até hoje ele acha que tem isso. Então, diante dessa fala de urgência tua, Fábio, eu nem diria planejamento, Regi. Eu diria planejação. Planejamento e ação. Mais ação. Perfeito. Gostei do termo. Gostou? Planejação. Planejação. O homem não é do professor Jorge à toa. Prado. Estou aprendendo. Muito legal. Vamos lá. A lei complementar que muda o ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doações e os impactos na família. A Lei Complementar 227 de 2026, aprovada em janeiro deste ano, também traz um novo capítulo nessa história, Jorge. Ela amplia regras de fiscalização, reorganiza critérios de incidência tributária e reforça a tendência de maior controle sobre estruturas patrimoniais e movimentações financeiras. O fato gerador do ITCMD, o imposto que incide nas doações e na transmissão de herança por morte, que passa a ser progressivo, ou seja, enquanto maior o valor da doação ou da herança, maior será a sua alíquota. Esse mesmo imposto prevê ainda, Jorge, que a partir de 2027, doações e herança não serão mais transmitidos pelos valores históricos de aquisição contidos nas declarações de IR, mas sim pelo valor real e de mercado do patrimônio. Isso eleva consideravelmente a base de cálculo do imposto em 2027. Também se regulamentou a tributação de herança no exterior, acabando com uma lacuna existente. Tudo isso ainda agregado à nova tributação que falamos aqui sobre o consumo, o IBS e a CBS. Em outras palavras, reforçando o que Regi já disse aqui, o planejamento patrimonial deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade estratégica para as famílias. Jorge, você acredita que o investidor brasileiro já percebeu essa mudança estrutural ou ainda veremos muitas famílias reagindo tarde demais, como comentamos aqui? Mais uma vez, né? Eles estão percebendo, a gente percebe isso, a gente tem incluído nas nossas conversas, que na época do banco, eu fiquei 25 anos em banco. A gente não fazia. E a Marinense ficava no banco também lá, 1, 2 anos, mudava o cliente, mudava o vínculo, chegava daqui a pouco. Quem que é o senhor? Ah, senhor Fábio, de novo. Não tinha uma continuidade no atendimento desse cliente. O que a XP trouxe, por exemplo? Tem clientes meus que estão comigo há 15 anos. Tem clientes da Regi que estão com ela há 8 anos. Com a Marinês há 20 anos. Quer dizer, há uma continuidade. Então hoje a Marinês atende clientes, já está na 3ª geração de empresas. Então, nós estamos incluindo, junto com o teu trabalho, a parceria agora que nós temos de trazer esse lado, é um trabalho conjunto, há uma conscientização maior. As pessoas estão ficando mais abertas. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. A ação ainda
Está latente. Está no planejamento. No pré-planejamento ainda, falta a planejação. E esse trabalho que a gente faz com os nossos clientes, ele envolve o nosso conhecimento de investimento, mas envolve um bom contador, um bom advogado. É um trabalho a várias mãos, porque a gente sozinho não consegue dar toda essa instrução, dar todo esse apoio para os nossos clientes. Você imagina, Jorge, eu estou em Curitiba há 22 anos. Eu tenho uma Gazeta do Povo de domingo colorida que eu saí logo quando comecei a advogar, há 20 anos. Como era difícil a gente ter informação. Sim. Hoje a gente entra aí, na sua casa, ouvinte, por áudio ou por vídeo, e consegue te passar informações de forma gratuita. Tá tudo aí. Você só precisa se posicionar. E essa é a grande dificuldade. Para a gente ter essa oportunidade antes, Jorge, você precisava contratar um grande escritório, ir muitas vezes a outro estado, outra capital, para ter acesso a ferramentas que nós temos hoje gratuitamente. Basta que a gente se manifeste, que a gente tenha uma ação de planejamento e de estruturação. Isso é para a vida. Eu digo para os meus clientes, quando você vai fazer uma casa, você não tem um projeto, você não tem um arquiteto, quando você vai fazer um check-up para fazer uma cirurgia, você não tem um check-up prévio para você chegar no resultado que você almeja? Na área financeira, patrimonial e estrutural, isso também acontece. E não é só apenas a questão financeira que está em jogo. É a questão familiar, é a questão pessoal. A gente não está falando apenas de dinheiro. A gente está falando de filhos, de sócios, de estruturas societárias, de genros, de noras, de irmãos, de pessoas que muitas vezes precisam de um acalento pessoal na sua vida. Um irmão que é arrimo de família, um pai que tem medo que um filho está num negócio e outro não. Então vai muito além de tudo isso. Muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Aqui, Jorge, na Fernandes Lunardi, criamos muitas estruturas para as famílias, principalmente as que locam imóveis. Já falando nesse cenário que você comentou. Hoje, com a reforma tributária, a alíquota do imposto nas locações passa de 33% na pessoa física, enquanto que nas holdings patrimoniais, imobiliárias ou estruturas próprias pode chegar em 16%. Uma diferença gigantesca. O ganho de capital na venda de imóveis na pessoa física, que será acrescido do IBS e da CBS, pode chegar a perto de 24%, enquanto que uma estrutura societária bem montada e planejada não passará de 16%. Nesse novo cenário, tanto holdings patrimoniais, familiares e outras estruturas societárias será forte aliada das famílias para eficiência tributária e segregação de riscos. A sucessão feita em vida até 2026 contará com uma vantagem tributária extrema no campo tributário. Não perca essa oportunidade. Planeje e se prepare. Quero falar agora de investimentos, direito e governança familiar. Aqui entra um ponto, meninas, vou chamar de meninas agora, dirigido a vocês duas, que conecta diretamente o trabalho de vocês com o meu trabalho aqui no meu escritório de advocacia. Eu sou advogado há 22 anos e no dia 27 de março completo 20 anos de vida jurídica e de CNPJ, cravados exatamente aqui, no coração do batel, nesse mesmo lugar. Tenho muito orgulho disso. Digo aos meus clientes, eu estou aqui há 20 anos. Tenho funcionários que estão há 18 anos comigo, há 17 anos comigo e construindo uma carreira sólida, transparente e de credibilidade. Na minha experiência profissional, vejo muitas famílias que fizeram excelentes investimentos ao longo da vida. Entretanto, pecaram ao organizar a sucessão patrimonial. E quando isso acontece, o patrimônio se perde em poucos anos. Regi, o assunto é recorrente. Você acha que as famílias brasileiras já estão preparadas para falar abertamente sobre sucessão e governança familiar? Ou esse ainda é um tema evitado dentro das famílias? Esse ainda é um tema evitado, principalmente para nós brasileiros, latinos, que tem a emoção muito acima da razão, até quando se fala nisso, né? Se um filho toca no assunto da mesa, ele já pode ser olhado como aquele que está de olho na herança da família, né? Mesmo sem ele ter essa intenção. Um pai evita de falar isso porque ele tem medo de vou atrair a morte para mim. Então, ele é um tema que às vezes acaba sendo levado para ser falado na situação em que já está
com algum evento acontecendo e que transforma todo o processo em um processo mais caro, mais sofrido, mais moroso. As famílias ainda precisam aprender a raciocinar e pensar nisso com a racionalidade que o assunto exige e entender que a gente precisa pensar em sucessão quando ainda não está precisando pensar em sucessão. Porque aí você tem tempo, você tem tranquilidade para tomar boas decisões, para tentar ajustar o que precisa ser ajustado. Você falou muito, né, da família ampliada. Nos aconselhamentos que a gente trabalha, eu acompanho casais que estão começando o casamento. E aí a gente tem que pensar no regime de casamento, como é que vai ser esse patrimônio, porque a gente casa para estar para sempre junto. Ninguém, o brasileiro, se vai tocar no assunto de regime de casamento, salvo se os dois são de famílias já estruturadas, eles lidam muito bem com isso, mas se não são, pode causar um pouquinho de transtorno. Depois vem os filhos. O nascimento do filho já traz outros impactos, porque muda toda a questão de herança, né? Como você sabe bem, o filho ficando adolescente é outra coisa, o filho que começa a namorar já é outra coisa, se casa, de repente começa a vir... Eu venho de uma família que a família expandida acabou virando um problema. Posso contar isso outra hora, mas... Tema para o próximo podcast. No aconselhamento precisa se pensar tudo isso, mas o brasileiro ainda foge desses assuntos. Ele não encara isso com maturidade, sem botar a emoção em jogo. Falar de morte é um grande tabu. É. Eu digo sempre para os meus clientes, as pessoas jurídicas têm vida eterna. Nós, pessoas físicas, passamos. Nós não somos eternos. O CPF se extingue. O intuito de um CNPJ bem estruturado, de uma holding ou de uma empresa, ela é duradoura para gerações e gerações. Nós temos multinacionais aí, com exemplo disso, que duram há séculos, empresas que estão sobrevivendo a várias sucessões. E eu quero estender, Regi, além da sucessão. Você falou aí de casamento, eu quero acrescentar 2 pontos que eu sempre falo para os meus clientes. Quando as pessoas vão se casar, aqui em Curitiba a gente tem o famoso Castelinho do Batel. Lugar onde toda noiva sonha em se casar. Vou casar lá. A pessoa vai lá e gasta 1 milhão para fazer uma festa de casamento linda, maravilhosa, convida quem ele quer. Aí chega no momento de lavrar o casamento, o cartorário, que ele vai lá e pergunta, qual o regime de bens? Fala, o que é isso? Ou muitas vezes o meu pai diz que eu tenho que casar em separação, tal de separação de bens. O que é isso? Então aqui no escritório a gente trabalha com estruturas familiares de casamento. Não é só um pacto pré-nupcial bem ajustado. É sentar com o casal e explicar o que significa cada um dos regimes, sim, o que ele vai enfrentar pela frente, orientar o que eles devem fazer e fazer, além do pacto pré-nupcial, um instrumento de convivência familiar e matrimonial, que se aperfeiçoa com o tempo. Vai ter patrimônio junto? Vem aqui, vamos escrever. Eu estou saindo do meu emprego, que agora eu vou ser mãe, vem aqui que eu vou escrever que eu estou saindo do emprego para ser mãe e me dedicar aos filhos. Então você me reconhece como sua dependente ou vice-versa. Nasceu um filho, se você morrer, quem sustenta esses filhos, já que todo o patrimônio é da tua família? Se você se divorciar de mim, como que eu fico? Eu tenho algum direito? Eu moro em que lugar? Então tudo isso precisa ser conversado antes do casamento. E, igualmente, Jorge, eu amplio isso para estruturas societárias. As pessoas vão lá na junta comercial e falam assim para o contador, eu quero fazer uma PJ. O contador fala assim com muito orgulho. O CNPJ sai no mesmo dia, não tem mais burocracia no Brasil. Pega o modelo pronto da junta e você tem uma empresa no dia. Mas essa empresa não tem regra de valuation, não tem saída de sócio, não tem penhora de cotas, não compete numa estrutura societária, não tem quem compra a parte do outro. Isso é extremamente prejudicial aos negócios. Quando eu sento com uma pessoa ou com algumas pessoas que querem ser sócios uma da outra, o casamento é uma sociedade, mas uma sociedade empresária, eu não quero nem saber, Regi, qual é o capital social da empresa nesse momento. Eu quero saber se eles brigarem, como vai funcionar. Como que a gente vai resolver esse conflito? Exato. Se um ou outro quiser sair do negócio para competir com o outro na esquina, como vai se portar? Que regime de bens eles são casados? Porque se a PJ for constituída durante um regime de comunhão parcial, a esposa tem direito à participação das cotas. Como se portar diante disso? Se um sócio tiver uma penhora de uma ação bancária e penhora as cotas da empresa, com a possibilidade de um perito judicial vir a tomar conta da empresa, como que a empresa se porta diante disso? A empresa paga essa conta e dá a oportunidade para o sócio restabelecer sob pena de baixar o capital social? E se um morrer?
O outro que sobreviveu quer ser sócio dos filhos deles herdeiros? Como a sociedade se porta diante disso? Depois que a gente a gente faz todas essas perguntas, a gente define qual é o melhor regime para o casamento, qual é a estrutura societária, se é uma limitada ou SA, qual vai ser o regime tributário, qual vai ser o capital social e tudo mais. Porque a PJ vai ter vida eterna. O casamento pode acabar pelo divórcio ou pela morte. Mas se ele acabar pela morte, não tem conflito. Se ele acabar pelo divórcio, não tem conflito. Principalmente quando há filhos. Há reconhecimentos recíprocos. Eu não vou fazer um reconhecimento de uma mulher que ficou 20 anos com um homem numa vara de família para dizer que ela era dependente dele e merece uma pensão de 20 mil reais por mês porque ele se apaixonou por uma outra mulher. Não é justo com os filhos e com a família. Então, construir relações sólidas nesse aspecto é o grande diferencial da advocacia moderna. Porque o advogado antigo é aquele advogado do quanto pior para o cliente dele, melhor para ele. E aqui no meu escritório não é assim, Jorge. Enquanto melhor para o meu cliente, melhor para mim. Eu não quero litigar, eu quero construir relações sólidas, pacíficas, numa verdadeira constância entre filhos, genros, noras, sócios e família. Esse é o meu grande objetivo de vida. Esses patrimônios complexos têm relações complexas e que você traz para simplificar. Bacana, parabéns pelo teu trabalho, viu? Verdade. É uma construção. É uma missão. Que agora estamos fazendo juntos. Só eu. Jorge, aproveitando que você está perto do microfone e gosta muito de responder minhas perguntas. Na sua experiência, qual é o maior erro que as famílias cometem quando o assunto é patrimônio? Olhando o histórico aqui, eu vejo hoje o brasileiro muito do imóvel. E ele começou a imobilizar grande parte do patrimônio. Principalmente lá depois daquele episódio que eu comentei agora há pouco do Collor. Ah, vou colocar lá que ninguém toma. É meu, tá lá, é palpável. Eu alugo, eu posso morar. Então, o que a gente percebe? Muitas vezes as famílias imobilizando, chega momentos de crise, como 2008, nós tivemos o subprime, como tivemos na pandemia. As pessoas tinham um cliente lá com empresa de turismo, restaurantes, foram os primeiros a fechar. E aí não tenho liquidez, está tudo imobilizado. Eu vou ter que queimar grande parte do patrimônio. Então, lá no nosso trabalho, na nossa assessoria, no nosso trabalho, o imóvel faz parte da diversificação. É importante ter. Até porque algumas pessoas a gente recomenda ter grande parte imóvel porque é o gastão. Se ele tiver dinheiro, o dinheiro desaparece. Então, é necessário ele comprar imóvel ou fundos imobiliários que proporcionam uma renda para ele. Mas hoje a Regi vai compartilhar aqui um pouco disso. E a Marinês também, mas eu vejo muita gente imobilizada. E é um trabalho que a gente vai fazer junto agora. Como que vai tratar esses imóveis? Vai ficar na pessoa física, vamos montar uma estrutura. Mas eu vejo a falta de liquidez. Morre um patriarca, às vezes não tem dinheiro para abrir o inventário porque está todo imobilizado em fazendas, imóveis. Então, um erro. Muita gente com essa nova reforma já começou a me sinalizar. Jorge, vou ter que vender parte. Agora eu alugava direto, não informava para a Receita. Vai tirar todos os custos hoje, o rendimento vira 0,2, 0,3. Né? Então, um erro hoje é centralizar tudo numa única estratégia. A gente sempre fala diversificação. Mas o imóvel faz parte. A gente gosta muito do imóvel, faz parte, mas eu tenho que ter uma medida certa aí nessa estrutura. E além dessa diversificação, que é um erro mais comum de acontecer, também é o erro da proteção. E eu vou bater de novo na mesma tecla, da sucessão, de como vai ficar isso depois para os meus dependentes. Porque a gente vê famílias que constroem patrimônios gigantes, imobiliários, líquidos, de dinheiro, e não pensam lá na frente no que pode acontecer. Às vezes, porque tem os filhos da gente casam, depois a gente tem netos, eu brinco, tem um cliente meu que fala, vem os agregados, e se a gente não planeja isso antes, não diversifica e não planeja, não deixa isso muito bem estruturado e resolvido, isso vai dar problema e dinheiro e patrimônio, por maior que seja, pode acabar. Não, exatamente, Marinês. A gente tem hoje uma lacuna muito interessante. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm propriedades rurais no Mato Grosso, onde a tributação é 8% de ITCMD numa futura sucessão. Em Santa Catarina, que é ao lado, qualquer imóvel em Santa Catarina hoje tem um valor extremamente alto. Então, se a pessoa, na pessoa física, morrer hoje com imóveis no Mato Grosso e Santa Catarina, ele será tributado na alíquota do ITCMD, onde esse imóvel está localizado. Lá no Mato Grosso, 8%, Santa Catarina, 8%. A base de cálculo, o valor de mercado de um patrimônio rural e uma alíquota de 8% é extremamente penosa. Numa estrutura tributária, numa holding, com domicílio fiscal do doador aqui no Paraná,
essa tributação cai de 8%, Jorge, para 4%. É metade do imposto. Sem falar nas ferramentas de sucessão, de organização, de eficiência tributária, de controle que as estruturas patrimoniais proporcionam. A vedação e o impedimento que os filhos, mesmo na ausência dos pais, utilizem ou desfaçam desse patrimônio num tempo pré-determinado. Então a pessoa, além de pagar menos imposto, ganha uma estrutura de governança familiar e patrimonial que vai muito além da parte financeira. Então isso é muito importante, as famílias não estão atentas com isso. Então é importante que você, que nos assiste, que nos ouve, preste atenção nisso. Você tem uma lacuna até o final deste ano para aproveitar essa oportunidade tributária e planejar o seu futuro, a tua sucessão, pagando uma carga tributária muitas vezes pela metade que você pagaria a partir do ano que vem. Bom, eu quero agora falar de um outro assunto que tem um pouco a ver com a gente e que causou e tem causado uma verdadeira devassa na vida, na nossa memória e nos investidores, que é o Banco Master. Todo mundo que tem dinheiro tem medo de investir o dinheiro, porque a cada tempo no Brasil nós temos uma bomba atômica como essa, que é público, por isso que eu estou dizendo. Eu queria saber como que vocês estão preparados para isso, qual é o cenário que vocês projetam nessas circunstâncias e o que a Ação Investimentos tem feito para dar um acalento para o seu investidor nesse cenário caótico e inseguro que se mostrou essa notícia do Banco Master. Essa questão aí do Banco Master, ele tem duas facetas, né? Uma é que, infelizmente, saiu da situação de ser um banco de segunda linha, de mais risco, que pagava uma taxa melhor, para ser todo um esquema criminoso, fraudulento e algo assim que você olha e fala, o cara... crime, enfim. E quando tem crime, quem não está cometendo crime é vítima, né? Então, assim, toda a sociedade acabou sendo vítima disso tudo. Eu vejo muito negativismo falando, nossa, mas tudo isso no Brasil, do que está acontecendo, mas eu gosto de olhar do lado de que as instituições funcionam, né? A regulação do Banco Central, a gente só está sabendo disso tudo porque funcionou. A gente só está sabendo porque a gente tem uma Polícia Federal firme, investigativa, que com certeza tem muita pressão ali e não cedeu a pressão para ver tudo. Então, eu vejo que as instituições no nosso país, apesar de ter sempre laranjas podres no meio, elas funcionam. E isso traz um acalento. E aí, o risco, a gente lida com risco, né? Tá no mercado financeiro é trabalhar com risco. E eu falo muito em sala de aula sobre o risco. O risco é algo que a gente não elimina, não tem jeito. Quando a gente faz um planejamento sucessório, a gente está minimizando o risco. E trabalhar com investimentos é trabalhar o tempo todo minimizando o risco. E aí você conta, né? O FGC não é um seguro. Ele não é um seguro, ele é algo que os bancos pagam, tem ali uma instituição privada para minimizar o risco de um efeito sistêmico no mercado financeiro. O investidor dentro de Banco Master, dentro de FGC, foi socorrido, acho que quase todo mundo já recebeu seu dinheiro, tá tudo por aí. Não é algo para você se ancorar, não é algo para você investir em qualquer banco pensando só em rentabilidade, né? Como às vezes as pessoas pensam, por conta do FGC. Mas é algo que a gente tem sim para contar. Foi contado, nós não tivemos casos de ninguém perder dinheiro, mas tem um dissabor. Não é gostoso você ver que você tinha dinheiro em algo que aconteceu. Mas no fim das contas, o que eu vejo, a sociedade é vítima. Tem alguém, tem investigações, tem coisa que tem que acontecer, as instituições funcionam, outros bancos masters podem vir, a gente tem que estar preparado para isso, pode acontecer, a gente está vivendo um momento, por exemplo, complicado no país, com juros altos que já vem afetando empresas. Semana passada, 2 grandes pediram recuperação extrajudicial, os investidores podem ter esses papéis, mas é lidar com o risco. Que percentual está imposto, está investido nesses papéis? O quanto isso representa do meu plano? Como eu vou dar a volta nisso para eu conseguir? O quanto isso vai impactar? Mais uma vez, planejar, estruturar, ter estratégia,
ter disciplina, porque quando o risco bate à nossa porta, a gente tem que ter ferramentas para ultrapassar ele. O problema é quando ele bate, a gente está descoberto. Uma diversificação, como o Jorge comentou, Mas faz e o muita Master? diferença. E o Master veio para trazer, os clientes mais novos duvidavam da existência. Mas será que vai pagar mesmo? Será que... Então isso que a gente está mostrando é justamente essa segurança. Porque o último Banco Master que nós tivemos foi em 2003, que é o Banco Santos. E o FGC cobriu todo mundo dentro do limite na época, acho que era 50 mil reais na época, isso veio amadurecendo, o FGC foi implantado em 95, começou com 20 mil reais, veio amadurecendo, mostra a solidez do nosso mercado financeiro. E antes do Banco Santos, em 2003, tinha sido o Bamerindos em 97, também socorrido da mesma maneira. Então, essa segurança. Então, lá os nossos clientes tinham massa, a gente trabalhou, que tinham dentro do gerenciamento de risco, permitia colocar, todos receberam o FGC, pagamos aí, acho que em 60 dias ele cobriu, então, perfeitamente. Ocorreu e teremos pela frente. Mostra um sistema muito mais consolidado, maduro. O nosso sistema financeiro é extremamente robusto e ele é confiável. Enfim, é lamentável o que está acontecendo, mas é isso, é lidar com isso e seguir a vida, seguir em frente. Lamentável a parte criminal, né? A parte criminal, isso com que certeza. que é triste. Jorge, aproveitando esse gancho, explica para o nosso ouvinte, telespectador, qual é os limites e a função hoje do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que todo mundo fala e às vezes o ouvinte que não está acostumado a investir não sequer sabe da existência dessa ferramenta. Então, ele foi implantado em 95, né? Foi até porque os bancos mesmo, tanto salvar o banco como salvar o investidor, o mecanismo de proteção, né? Porque quando implantamos o Plano Real, os bancos na época, os bancos não sabiam emprestar dinheiro. Os bancos não faziam análise de crédito, era overnight, né? O banco abria malote, o gerente do banco abria malote, não fazia análise de balanço. Então, houve uma quebradeira muito grande de bancos naquela época, que gerou um medo e criaram um mecanismo de proteção, mas também que permitiu que bancos internacionais chegassem aqui. O HSBC comprou o Bamerindos, o Santander comprou lá o Real e comprou o Banespa, privatizaram muitos bancos estaduais. Então, isso foi bom para o nosso país na época, que a gente aprendeu a segmentar o cliente. Antigamente era o mesmo cliente, tudo a mesma agência. Era o gerente geral e o subgerente. Com isso a gente aprendeu o quê? Tem o corporate, tem o private, tem o middle, tem o alta renda. Então a gente colocou o cliente de acordo com as suas necessidades. Então foi um amadurecimento muito grande. Então hoje quem tem a cobertura até 250 mil por CPF e por conglomerado financeiro. Isso é muito importante falar, né? Porque pega o Master. O Master tinha o Banco Will debaixo dele. Então quem tinha 250 no Master, tinha 250 no Will, que foi incorporado depois, tem que tomar cuidado, às vezes, de repente, não estava coberto na totalidade. Assim, quando aconteceu, o HSBC comprou o Bradesco, o Bradesco comprou o HSBC. Então, quem tinha, na época, lá 250 em cada instituição, né, claro que o risco do Bradesco é menor e tal, mas se eu quero ficar dentro desse FGC, quero gerenciar o risco, eu teria que ter tirado de uma instituição que fazia parte do mesmo conglomerado, assim como Itaú e Unibanco. Então, esse é o ponto, né? Ilimitado, né? Só é 250 mil por CPF, por conglomerado financeiro, limitado a R$1 milhão de reais, e que esse 1 milhão, quem recebeu, por exemplo, 250 mil no Master agora, esse 1 milhão só vai ser recomposto daqui a 4 anos. Pelos próximos 4 anos, essa pessoa tem 750 mil. Isso. É preciso levar isso em consideração, porque é bem importante. Está entendendo a importância da assessoria? Porque lá a gente conhece a vida como um todo, que às vezes o cliente fala assim, não vou deixar tudo na XP porque eu quero diversificar. Mas lá eu tenho todos os produtos. Hoje eu tenho produtos da Caixa Econômica, tenho produtos do Bradesco, tenho produtos do Itaú, tenho produtos das cooperativas. Então, só que ali eu tenho a leitura total da vida dele. Então eu consigo gerenciar a marinesa, a região, a gente consegue gerenciar esse risco. Porque se ele comprou 250 no Master que comprou numa outra instituição, ele já estava exposto. Ele achava, que comprei pela XP e comprei pelo Itaú. Não, mas o emissor é o Master, não quem estava. Alguns casos assim apareceram de ter o patrimônio espalhado e não diversificado, mas espalhado com sobreposição de ativos. E aí, quando o investidor entendia que ele estava protegido porque estava em várias instituições, mas na verdade era a mesma instituição, em vários lugares. Aí é problema. E é importante também, falando do FGC, que além dele cobrir os 250 mil por CPF, ele cobre também o CNPJ, né? As empresas até 250 mil. E o que o FGC cobre? Papéis bancários. Exatamente. Papéis emitidos por bancos somente.
fundos, todos os outros investimentos não estão debaixo de FGC. Porque não Mas- precisam, Mas, né? mas vai gerar medo? Então, Jorge, Regi, Marinês, eu não posso investir em fundo porque não tem FGC? Não. Eu costumo dizer que o fundo é mais seguro que o próprio FGC. Sim. Pela diversificação que ele faz. Diversifica lá em 17 setores, em 90 empresas. Então, o trabalho de diversificação que ele faz dentro do fundo, lá o gestor, é muito mais eficiente do que apenas centralizar num FGC. E um fundo tem, tem uma gestora por trás, tem as pessoas que ficam o dia inteiro só vendo esses papéis, então tem muita segurança. É outro sistema, né? Só para concluir, já que nós estamos dando uma aulinha aqui de FGC, depósitos em conta corrente são cobertos, poupança, CDB, LCI, LCA, entre os principais. Então, se você tem 100 mil na conta corrente, 200 mil num CDB e o banco quebra, o banco fecha, tem 50 mil aí que não está coberto. Não é só o investimento, o depósito em conta corrente também entra nessa conta. E isso é importante, porque se você tem dinheiro em um banco não muito sólido e esse dinheiro é para o seu dia a dia e acontecer do banco fechar, aconteceu com alguns clientes do Will, que ficaram sem dinheiro. E aí é mais grave ainda, né? Para quem tinha conta no Will, enfim, quem usava para o banco do dia a dia, é um problema também, porque o depósito em conta corrente entra na cobertura. E um número interessante também. Hoje, dados, agora a FGC dá as estatísticas, podem entrar no site da FGC e acessar. Hoje nós temos 5 trilhões nesses ativos que a gente comentou. Poupança, CDB, LCI e LCA. 3 trilhões e meio em CDBs, 1 trilhão em poupança, é muito dinheiro mal alocado, 1 trilhão em poupança, e mais 1 trilhão em LCI e LCA. Em Curitiba, nós temos 26 bi em poupança, só em Curitiba. No estado do Paraná, 60 bi em poupança. Então, quando a gente olha isso, a gente fica feliz que tem muito trabalho de educação financeira pela frente ainda. E uma coisa importante também, nós, pela XP, né, como corretora, eu consigo fazer essa diversificação sem o cliente precisar abrir uma conta naquele banco, no A, no B, no C, vai ter um monte de conta. Pela corretora, por nós, pela XP, esse cliente diversifica em várias instituições, em vários papéis, num lugar só. Já Então, fazendo o gerenciamento de Brasil e exterior. Exatamente. Olha, meu ouvinte e telespectador, que aula! Quando imaginávamos ter um conteúdo vasto desse e um podcast tão dinâmico, tão bacana, tão leve e com pessoas de extremo conhecimento. Estou muito orgulhoso de compartilhar com vocês esse momento. E agora eu chego no ponto crucial do que me levou a fazer esse podcast. Eu tenho uma pergunta especial para cada um de vocês, que vocês respondam intimamente do cotidiano de vocês e sejam, como foram até agora, sinceros de coração aberto. Começar pelas meninas, tá, Jorge? Você vai ficar por último hoje. Regi, qual é o seu legado? Apesar de você ter me chamado de menina, acho que eu tenho acho que eu tenho algumas histórias para contar, mas assim, hoje eu exerço essa profissão por vocação. Então, eu vim para o mercado financeiro para ajudar as pessoas. Eu falei brevemente, eu venho de uma família que foi uma família ampliada, de uma família que tinha terras no Mato Grosso, terra no Paraná, empresa, e de repente essa família grande resolveu cada irmão seguir seu caminho e tudo sumiu. E eu tinha só 17 anos quando eu assisti isso. Quando chegou a minha vez de aproveitar, eu vim embora para Curitiba e comecei a vida trabalhando, né? Então, o meu legado entendendo que um patrimônio acaba, literalmente, eu fui construindo o meu ao longo de 20 anos, escolhi o mercado financeiro, eu não sou a pessoa dos imóveis, não tenho, eu gosto tal, mas é construir meu patrimônio. E eu cheguei em um momento, eu falei, o que eu fiz por mim, rumo à liberdade financeira, porque não tem nada melhor do que você levantar na segunda-feira sem a pressão do boleto para pagar. Isso é libertador, isso é o que eu chamo de aposentadoria. Você trabalhar com o que gosta, porque gosta e porque você só vai. Eu resolvi impactar o máximo de famílias possíveis para eu ajudar as famílias. Quanto mais brasileiros puderem experimentar isso, melhor. Então, o legado que eu quero deixar é uma população
um país mais próspero, com pessoas mais prósperas e tirando brasileiros da pobreza no momento que se aposentam. Esse é o meu legado. Espetacular. Que vivência. E você, menina? Qual o seu legado? Bom, a menina aqui, tá? Obrigada pela menina. Eu vou ter que voltar para falar do meu legado lá em meados de 91. Em meados de 91, eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Eu entrei trabalhar num banco lá na minha cidade, interior do Paraná, lá em Irati. Entrei trabalhar num determinado banco lá. Fiquei nesse banco por 16 anos. Depois fui para um outro banco, fiquei mais 15, então deu 31 anos de banco. E nessa minha vida de banco, nesses meus 31 anos, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a entender do mercado financeiro, eu comecei a atender as famílias, as empresas, os clientes, e o que eu comecei a ver? Que não era só ofertar produto do banco, eu comecei a ver que o que eu fazia, o que a instituição fazia, mudava a vida dessas pessoas. Na pessoa física, às vezes a pessoa me procurava para fazer lá um empréstimo para realizar o sonho da casa própria, do primeiro apartamento. A empresa vinha tomar um capital de giro para aumentar o faturamento, para comprar um equipamento, então para prosperar. Então eu comecei a levar por esse lado e ver que eu ajudava as pessoas a realizarem sonhos. E isso foi muito bacana durante esses 30... Até me emociono, nesses meus 31 anos, então eu vi muito disso. Aí, acabando isso, eu vim para a XP fazem 3 anos. Final de 2022, eu saí do mercado de banco, do mercado financeiro. Continuei no mercado financeiro, continuo ainda, mas pela XP. E mais do que nunca, pela XP, eu consigo fazer mais isso ainda. Porque daí é mais abrangente, eu tenho mais tempo para ouvir essas empresas, esses donos de empresas, essas famílias. Então, eu diria assim que hoje o meu legado é ajudar a contribuir para essas empresas, para essas famílias, para essas pessoas a continuarem realizando os sonhos delas e que isso se perpetue. Eu tenho uma situação muito bacana, que eu tenho o maior orgulho disso. Hoje a minha carteira de clientes, os meus clientes, tem clientes que eu atendo já a segunda, terceira geração da família. Eu tenho hoje uma pessoa, um cliente que eu atendo, que atendia o pai dele no banco. E hoje ele está na frente da empresa. Ele era menino quando ele ia com o pai no banco, eu atendo ele, então é uma empresa sólida. Então eu tenho N histórias. Então o meu legado é esse, de ajudar a manter, de rentabilizar, mas principalmente de fazer isso prosperar e que as outras gerações usufruam disso nas empresas e que as pessoas físicas também realizem os sonhos delas, o sonho da aposentadoria, o sonho de morar na praia. Cada um tem os seus sonhos, né? Tem o seu. Então, acho que é um pouco disso. Sou testemunha disso. Dias atrás a gente foi numa empresa, falei, Eu Marinês. também, eu estava junto. Tava junto. Fomos numa empresa, Marinês, tem uma empresa, vamos junto com a gente? Aí ela pensa, mas eu tô corrida aqui, cheio de coisa, mas vamos. Entramos lá, o cara olhou pra ela, você foi a melhor gerente que eu já tive na vida. Lá de 2006, 20 anos atrás. Ali já, pronto, a gente foi para apresentar, acabou eu e a Rede saímos, a Marinês tocou, porque já tinha um legado. Esse é o legado do cliente olhar e falar, você me ajudou no capital de giro, você me ajudou no dia a dia. Sim. Então, isso é muito bacana. Então, passar por 30 anos, eu sou muito orgulhoso de ter ela como sócia, e foi colega minha lá no Bradesco, Santander, e é isso. Então, eu sou testemunho de tudo que você falou, o cliente olhar e falar, você foi a melhor gerente que eu tive na vida. É muito bacana. Vou chorar. Parabéns, Mari. Parabéns. Parabéns a todos nós, né? Parabéns. Todos nós aqui temos fortes legados. Olha, Jorge, de onde saíram essas pedras raras, hein? Você viu? Meu Deus, você é um cara privilegiado. Não é à toa que tá onde tá. Se já tinha meu respeito e minha admiração, agora muito mais ainda. Eu acho que Deus faz as coisas na vida da gente do modo dele e eu acredito muito nisso. E aproximar vocês de mim, cada dia tem sido, para mim, uma experiência muito maravilhosa, ainda mais conhecer histórias assim. Os princípios e valores de vocês vão ao encontro daquilo que eu acredito. E ouvir isso de vocês, num podcast de coração aberto, só reafirma que a gente está no caminho certo. É um grande prazer para mim estar aqui hoje nesse momento e dividir com vocês essa experiência e ouvir isso. Marinês, Regi, é muito legal. Agora é com você, meu amigo. Ficou difícil agora.
Agora é você que vai responder. Qual é, Jorge, o seu legado? Aí, como eu gosto de histórias, eu vou ter que voltar em 1984, um pouco antes que você, hein? Senhor. Eu lembro, a primeira vez que que eu entendi a importância do dinheiro. Foi em 1984. Eu tinha visto na sala de aula o Eduardo, um japonês, até hoje eu lembro, que tinham fazendas ali em Pinhais, chácaras ali, né? Eu vi uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 36 cores. Aquilo brilhou meu olho, eu olhei pra minha de 12 cores pequenininha, que tinha que dividir com os outros 3 irmãos, que a gente brigava, você apontou demais, o lápis tá acabando. Acabou a cor vermelha. Aí eu Tinha cheguei... uma menorzinha, tinha uma de 6. Nossa, Que então, era bem menorzinha ainda. a situação tava melhor, já era de 12 pequenininho. Mas eu cheguei empolgado em casa, falando, mãe, eu quero uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 36 cores. Falou assim, a gente não pode, a gente é pobre. Eu falei, mas o Eduardo tem, mas eles são ricos. Quer dizer, num bairro pobre lá em Pinhais, quer dizer, mesmo num bairro pobre tem alguém mais rico ou mais pobre do que você. Eu falei, mãe, mas o que precisa para ser rico? Ela falou, tem que trabalhar muito e estudar muito. Aí eu falei, bom, já estava estudando, precisava trabalhar. Mas aquela frase, ali eu entendi que o dinheiro muda a realidade das pessoas. Né? Então eu falei, eu já estava estudando, preciso trabalhar. O que o menino pobre faz num bairro pobre? Na época os meninos vendiam picolé. Fui lá na sorveteria do seu Nilton, pedi lá em consignação uma caixinha de... Nem sabia essa palavra, né? Hoje eu sei que é consignação, mas seu Nilton, empresta uma caixinha com alguns picolés. Eu juro que eu venho no final da tarde acertar. Ele com 10 anos, seu Nilton, Se consignação. Se falasse consignação pro Nilton, dava sorveteria pra ele tocar nessa época. Falou, não, você será o gestor. E ali comecei, fui entendendo, né? Isso foi com 10 anos. Aos 19 eu já estava dentro de uma agência bancária. Então, acompanhando a implantação do Plano Real. Quem me indicou foi meu chefe, ex-chefe da outra empresa que eu trabalhava. Quer dizer, então, essa é a construção, né? Por que o meu chefe me indicou? Tinha deixado um legado como um bom funcionário, alguma coisa assim. E dentro do banco, o banco me ajudou muito a formar esse caráter, entender sobre economia, entender sobre finanças, contribuir sobre a vida das pessoas, assim como realizar um sonho de um carro, de uma casa. E depois conheci a Mari, então, lá no banco, conheci a Regi, minha colega de pós-graduação, em 2002, 2003. Ficamos conectados pelo Orkut, Facebook, até que em 2018 viramos sócios. Né? Então, hoje eu tenho clientes que são atendidos por mim há mais de 15 anos. Mas por que a Regi aceitou virar sócia do Jorge? Por que a Marinês virou sócia do Jorge? Né? Por que os meus clientes... Aceitou. Por que o Jorge aceitou virar sócio de vocês? Acho que esse legado vem construindo. Acho não, tenho certeza. Por que alguém fica com um cliente de 15 anos? Difícil hoje você ter uma relação de 15 anos, né, no mercado. Então, esse legado vem sendo construído desde os 10 anos, quando minha mãe disse que quem vai virar rico tinha que trabalhar muito e estudar muito. Na época eu virei a chave ali. Deixei de ser pobre naquela hora. Não tinha dinheiro ainda, mas eu já tinha mentalidade. Hoje um coach diria mindset, né? Meu mindset. Né? Mas a mentalidade, eu falei, não quero ser pobre. Né? E hoje, graças a Deus, a gente trabalha, tem uma empresa que representa hoje a maior corretora do Brasil, que é a XP, que vem democratizando o acesso a investimentos, que vem permitindo que mais pessoas acessem esse mercado, que muita gente acha que o mercado de investimentos é só para rico, para quem é milionário. As pessoas costumam dizer, Jorge, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou lá investir com você. Eu falei, que dia que vai ser? Então, é muito... Pode não ser nunca. Né? Exatamente. Então, eu começo a partir de hoje a construir essa minha independência financeira com R$2, com R$10, com R$30. Então, lá a gente atende todo mundo. E o legal é que a independência financeira, cada um tem um número, Exatamente. né? Para alguns é 1.000, para outros é milhões. Isso é mágico. Então, é importante entender Então, quando você pergunta sobre legado hoje, eu não falo sobre isso apenas números, mas sobre histórias. Né? Então, isso que o Jorge tem deixado na sociedade, como sócio, como um profissional, como um pai. Então, essa é a construção. Eu fico muito orgulhoso de ter você aqui, que vim recomendado para o meu ex-chefe lá do Bradesco dos anos 90. Ele que me indicou, me recomendou. Né? A tua história é admirável, o teu trabalho chegou aqui e construiu também muita reputação. E você se orgulha muito disso. Né? Isso a gente tem em comum. As nossas profissões são profissões de reputação. Nós não viramos sócios. Aliás, nós viramos sócios porque nós confiávamos na reputação um do outro. Daquela turma de pós, nós temos clientes e famílias de clientes que estão conosco pela reputação que a gente deixa lá. E eu acho que
um grande legado para quem lida com patrimônio, para quem lida com dinheiro, com todas as questões das pessoas, a reputação ela é fundamental. O certo não dá errado. E o errado não dá certo. É isso aí. Quem planta o bem, colhe o bem. Muito bem. E você? Imagine um time desse cuidando da sua vida, do seu patrimônio, do seu legado, dos seus negócios. É isso que eu digo aqui. É muito mais do que dinheiro, finanças. São pessoas, são sentimentos, são relações, é confiança, é a construção de uma história, não em 1 ano, não em 2, é através de trabalho, esforço, dignidade e, acima de tudo, muita resiliência. Queridos, Jorge, Regi, né? Regi é mais Nossa, fácil. a Regi está super reflexiva Marinês. aqui agora. Com todo o meu respeito, eu agradeço profundamente a vocês por compartilharem comigo um pouco da experiência e da vida profissional que tanto motivou vocês e me motiva. Simplesmente obrigado. E a você, nosso telespectador ou ouvinte, que busca um time de respeito, credibilidade e sucesso para te ajudar a gerir e organizar o patrimônio e suas finanças, a prova está aqui. O estrelado time da Sal Investimentos. Muito obrigado a vocês e agora um minutinho para o encerramento. Bom, quero agradecer teu convite, quero agradecer pela confiança em estarmos aqui juntos e que realmente eu tenho esse sonho que cada vez mais brasileiros encontrem a prosperidade. O Brasil ainda é um país muito desigual. O Brasil é um país com muita potência. Eu não quero que esse país seja o eterno país do futuro. E isso começa pelo que a gente pode mudar perto da gente. Se eu impactei hoje uma pessoa, eu sei que eu já estou cumprindo a minha missão. Eu quero agradecer também a confiança, esse espaço da gente estar aqui falando um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso negócio, do nosso legado, dos nossos objetivos. E a gente vai continuar seguindo firme nos nossos legados, de impactar a vida das pessoas de forma positiva, de ajudar as pessoas a conquistar os sonhos delas. Só quero dizer o seguinte. Sal Investimentos na rede social, Instagram, LinkedIn, no site. Estamos aqui em Curitiba, mas atendemos o Brasil todo. Então eu sei que esse canal aqui vai rodar Brasil e exterior. Fora. Até porque nós temos também a filial em Miami e em Nova York. Então entre nas redes sociais, chama a Regi, chama o Jorge, chama a Mari, estamos prontos para lhe atender. Esse foi mais um episódio do podcast O Seu Legado. Hoje tivemos uma conversa profunda sobre investimentos, planejamento patrimonial e os impactos das novas leis sobre o futuro das famílias brasileiras. Se você tem patrimônio, empresa ou investimento, lembre-se, o mais importante não está apenas no patrimônio que deixamos, mas nas decisões que tomamos em vida, nos impactos que causamos nas pessoas e nos valores que perpetuamos na nossa família e na fé em Deus e Jesus que cultivamos. Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado especializado em governança e estruturação do patrimônio familiar, societário e individual. Se você gostou, compartilhe este episódio e siga o podcast O Seu Legado no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até Forte a abraço. próxima.